Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Números e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Mas assim como ontem, nós vamos unir os capítulos 3 e 4, porque nesses dois capítulos nós encontramos o mesmo assunto. Então, nós vamos falar do mesmo assunto, por isso vamos unir esses capítulos, assim como fizemos ontem com os capítulos 1 e 2. Então, nesses capítulos 3 e 4 do livro de Números, nós vemos o chamado de Deus separando a tribo de Levi. A tribo de Levi seria apresentada para o sacerdote Arão, seria separada por Deus para o serviço do tabernáculo. E nesses capítulos nós vemos o recenseamento dos levitas, ou seja, a contagem de todos os levitas, quantos tinham de cada clã. E aí nós vemos os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, cada um deles dando origem a uma clã diante ali do Senhor, e cada um desses herdeiros, vamos dizer assim, de Levi, eles tinham uma função no tabernáculo, eles tinham uma função específica diante do Senhor, para um trabalho específico para realizar. Então, os descendentes de Gerson, os gersonitas, eles tinham uma responsabilidade específica no tabernáculo. Os filhos de Coate, ou seja, os coatitas, também tinham uma responsabilidade específica que era diferente dos gersonitas. Os filhos de Merari, ou seja, os meraritas, também tinham uma responsabilidade, uma função específica dentro do tabernáculo, um trabalho específico. Cada uma dessas clãs realizava um trabalho específico, tinha uma função específica no trabalho sacerdotal. Então eu quero ler os versículos 5 até o 10 com os irmãos do capítulo 3, Números 3, dos versículos 5 até o 10, e aí nós vamos compartilhar algo com os irmãos aqui, fazendo uma comparação com a nossa vida hoje como igreja de Cristo Jesus. Então, Números 3, do 5 ao 10, está escrito assim: O Senhor disse a Moisés: Mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Então, aqui nós vemos que Deus havia estabelecido Arão e os seus filhos como sacerdotes, e eles que liderariam todo o trabalho sacerdotal, e Deus separou uma tribo específica para exercer essa função, esse trabalho sacerdotal, que é a tribo de Levi. Nós sabemos, nós já vimos isso, né, que dos filhos de Arão, que eram 4, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, só ficou Eleazar e Itamar porque Nadab e Abiú morreram, porque ofereceram um fogo estranho ao Senhor. Aqui em Números nós encontramos o texto que diz que eles ofereceram um fogo profano ao Senhor. Então, eles perderam a vida porque negligenciaram a sua vida de santidade com Deus. E aí, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, assumiram junto com Arão essa liderança sacerdotal. Eles iriam liderar a tribo de Levi. E a tribo de Levi tinham os descendentes dos filhos de Levi. Os filhos de Levi eram Gerson, Coate e Merari, como eu já mencionei, trazendo essas 3 clãs, todos eles levitas, fazendo trabalhos diferentes ali dentro do tabernáculo, da tenda do encontro, cada um cuidando de algo diferente, cada clã, perdão, porque a tribo é só uma, só a tribo de Levi, mas cada clã dentro daquela tribo exercendo uma função específica.
Amados, quando nós trazemos isso para a nossa vida hoje, como igreja, como corpo de Cristo, acontece a mesma coisa. Deus nos separou para cada um de nós termos uma função específica. E quando cada um realiza a sua função, as coisas fluem, as coisas avançam. A Bíblia diz que quando cada membro do corpo de Cristo executa a sua função, todo o corpo é edificado. Aqui no Antigo Testamento, a tribo de Levi, separada por seus clãs e cada clã tendo a sua responsabilidade, eles faziam cada um a sua função e quando cada um exercia a sua função, o serviço no tabernáculo fluía, as coisas aconteciam e as coisas davam certo. Mas se algum deles deixasse de exercer a sua função, ia trazer prejuízo, não só ali para o tabernáculo, mas para todo o povo de Israel, porque eles eram os representantes de todo o povo para realizar o serviço no tabernáculo, para fazer o serviço sacerdotal. Então, eles, quando nós vemos aqui a distribuição, né, lá para frente, a distribuição das terras, quando eles entrarem na terra prometida, nós vamos ver que os levitas, eles não recebem uma porção de terra. Por quê? Porque eles eram os responsáveis pelo trabalho sacerdotal. Eles representavam todas as tribos de Israel no serviço sacerdotal. É eles que exerciam todas as obrigações ali no tabernáculo e na tenda do encontro. Então, quando nós trazemos para a nossa vida hoje, existe um texto que está lá em Efésios que fica bem claro para nós fazermos essa comparação. Hoje não tem alguém específico. Aqui era a tribo de Levi, que foi separada por Deus para fazer um trabalho específico. Hoje nós temos pessoas com chamados específicos, mas todos nós somos aptos e capacitados para exercermos o trabalho sacerdotal. Agora não é mais apenas uma pessoa, existem funções diferentes, mas todos nós, a Bíblia diz que todo crente é sacerdote diante de Deus. Por quê? Porque ele recebeu uma nova vida e ele tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Então ele pode realizar um trabalho em favor do nosso Deus. Por quê? Porque Cristo Jesus já fez a obra completa que era necessária para nos capacitar para o trabalho para Deus. Então hoje, agora que nós nascemos de novo, todos nós podemos e somos de fato representantes de Cristo aqui na Terra, exercemos alguma função dentro do corpo de Cristo. Alguns é uma função visível, outros uma função invisível, mas todos temos uma função dentro do corpo. E quando nós entendemos isso, amados, nós começamos a viver aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para realizar. E aí começamos a vencer a comparação, a vencer aquela sensação de inferioridade. Eu vejo muitos cristãos se comparando uns com os outros, alguns sendo dominados pelo orgulho, se achando maiores ou melhores por causa de uma função ou de um chamado dentro do corpo de Cristo, outros se sentindo inferiores porque começam a se comparar com os outros. Eu não tenho chamado e fulano tem. Amados, isso precisa ser extinto, aniquilado da nossa vida. E quando nós conseguimos compreender a obra que Cristo Jesus fez, nos tornando a todos nós, a todos aqueles que são filhos de Deus, todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Todos nós agora podemos e devemos realizar o serviço de Deus. E qual que é o serviço de Deus? Então, antes de eu ler o texto de Efésios, que eu quero ler com os irmãos, que traz essa comparação de que cada um tem uma função, eu vou ler antes o texto de 2 Coríntios. Olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios, deixa eu abrir minha Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, eu vou ler dos versículos 17 até o 21, que está escrito assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amados, todos nós que nascemos de novo, nós nos tornamos habitação de Deus. O Espírito Santo vive em nós. E por causa disso, nós somos capacitados a exercer o ministério comum para todo crente, que é o ministério da reconciliação. Deus usa as nossas vidas de formas diferentes. É a multiforme graça e sabedoria de Deus. Mas todos nós fomos capacitados pelo Senhor para exercermos esse ministério, seja dentro da nossa casa, seja com os nossos colegas de trabalho, seja no ambiente mesmo da igreja, ali nas reuniões da comunidade cristã, mas todos nós somos capacitados pelo Senhor, seja através as mães, através da criação dos filhos, seja os pais através do trabalho, trazendo a provisão, o amor, o carinho, a atenção para sua casa, para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, ou seja, todos nós de alguma forma exercemos esse ministério da reconciliação. Então, todos nós somos capacitados por Deus para exercer o serviço sacerdotal, porque nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro fala sobre isso, né? Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Ou seja, nós podemos e devemos exercer a nossa função como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo. Daí olha esse texto que eu quero ler agora com os irmãos de Efésios. Efésios capítulo 4, eu quero ler dos versículos 7 até o versículo 16, que está escrito assim: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aleluia! Amados, aqui nós vemos que Deus mesmo, Jesus Cristo mesmo, nos concedeu graça e nos deu dons. Para quê? Para que nós exerçamos esses dons. E aí existem dons específicos, que é o dom do apostolado profético, são os ministérios.
Veja que ele fala apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com esses ministérios, ou seja, com esse serviço específico dentro do corpo de Cristo, eles têm um objetivo ao realizar esse serviço. Não é ficar famoso, não é ganhar dinheiro, não é nada disso. Qual que é o objetivo dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Preparar os santos para a obra do ministério. Preparar todos os crentes, todos os santos para a obra do ministério. Que obra do ministério é essa? A obra do ministério da reconciliação, que todos os crentes foram chamados e estabelecidos por Deus para exercer. Todos nós somos representantes de Cristo. O texto de 2 Coríntios que eu li aqui com os irmãos. Todos nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. O que é um embaixador? É alguém que representa o seu país. É alguém que representa a sua nação. Nós representamos o reino de Deus. Nós somos os representantes de Cristo Jesus aqui nessa terra. E precisamos o que? Ser preparados para realizar a obra do ministério com autoridade, com fidelidade, com santificação. Precisamos crescer até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Veja que todos aqueles que têm um ministério específico dentro desses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles são utilizados por Deus para preparar todos os santos. E todos os santos têm um papel na obra do ministério de Cristo. Tem um papel na obra daquilo que Cristo quer realizar. E aí nós, à medida em que vamos crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, vamos alcançando a unidade da fé como igreja, como irmãos em Cristo, como comunidade, nós vamos chegando à maturidade. Para quê? Para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina e pela astúcia, pela esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, amados, todo ministério fundamentado em Cristo tem sempre o objetivo de edificação, de construção, de formar Cristo nas pessoas. E quando nós vamos sendo amadurecidos em nossa fé, nós começamos a assumir a obra do ministério, porque todos os santos têm uma parte nessa obra do ministério. E aí nós vamos ver um texto de Romanos, que nós vamos ler já já, que fala sobre diversos dons que Deus derrama sobre a sua igreja, sobre nós que estamos avançando no conhecimento de Cristo Jesus. E daí veja que a Bíblia diz aqui, termina esse texto falando assim: a partir de Cristo, que é o cabeça de todas as coisas, que é o cabeça da igreja, a partir dele todo o corpo vai sendo ajustado e unido pelo auxílio das juntas e medulas, pelo auxílio de todas as juntas. E ele cresce e edifica-se a si mesmo, ou seja, o corpo de Cristo vai crescendo e se edificando em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, quando cada um de nós realiza a função que tem dentro do corpo de Cristo, todo o corpo é edificado. Mas nós precisamos parar de nos comparar uns com os outros. Precisamos parar com essa coisa tola, insensata, de se sentir inferior aos outros ou então superior aos outros. Isso chega a ser ridículo. Desculpa, mas chega a ser ridículo. Cada um de nós tem algo específico que Deus derramou sobre as nossas vidas. Talvez você diga: não, Catiane, não tenho nada. Eu não trabalho na igreja, eu não faço nada. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ver esse serviço ministerial apenas o trabalho dentro das quatro paredes do templo. Amados, tem o trabalho que os irmãos exercem dentro ali do templo? Tem, e glória a Deus por isso. Mas não é só isso. A Bíblia nos ensina que cada um de nós é um representante de Cristo Jesus. Talvez você seja o representante de Cristo Jesus dentro da tua casa.
Talvez você seja o representante de Cristo Jesus dentro do seu trabalho, o único representante. Talvez você seja o único representante de Cristo Jesus na rua onde você mora. E como você tem exercido a sua função dentro do corpo de Cristo, como o único representante de Cristo Jesus nesses locais? Como que você tem vivido a sua vida como embaixador de Cristo? Como que você tem realizado o ministério da reconciliação dado a todos nós? Como você tem exercido a sua função dentro da tua família? Mãe, como que você tem exercido a sua função como a mulher sábia, como a esposa sábia que edifica o lar? Mãe que é solteira, mãe que tem, vamos dizer, hoje a gente vive assim, num tempo em que existem muitas famílias disfuncionais. Às vezes as pessoas não gostam, não, a minha família não é disfuncional. Não, mas aquilo que não está dentro do padrão estabelecido por Deus não é uma família que está vivendo exatamente a plenitude do que Deus estabeleceu. Mas não é por isso que Deus nos abandona. Talvez você seja uma mãe sozinha, uma mãe solteira, uma mãe que cria os seus filhos e o pai deles nunca nem assumiu eles. Não é por isso que você deixa de ser filha de Deus? Não é por isso que você deixa de exercer a sua função dentro do corpo de Cristo? Você tem usado da sabedoria que vem do céu para criar os seus filhos? Talvez você diga, eu tenho que fazer o papel de mãe e pai. E se você precisa disso, você precisa ainda mais, vamos dizer assim, né, da graça do Senhor para exercer essa função. E aí, você tem se comparado, poxa, eu não tenho família como as minhas irmãs têm, eu não tenho esposo como as minhas irmãs têm, ou você tem recebido graça do Senhor e falado, Senhor, independente das circunstâncias da minha vida, independente talvez dos erros que eu cometi e estou nessa situação, eu recebo a graça do Senhor, eu recebo a misericórdia do Senhor e eu vou avançar. Eu recebo a sabedoria do Senhor, não quero mais me comparar com ninguém e quero avançar, amadurecer no conhecimento de Cristo Jesus e exercer a minha função como uma mãe sábia, que sabe educar os seus filhos, que sabe conduzi-los no caminho de Cristo, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo. Amados, eu dei um único exemplo aqui, mas são vários exemplos que você pode aplicar na sua vida. Será que você tem exercido a função ou você está paralisado porque fica se comparando com os outros, porque acha que você é fraco demais, que você não consegue, que você não pode, que você não tem as ferramentas necessárias? Amados, é a graça do Senhor que nos basta. É a graça do Senhor que nos capacita. E enquanto cada um de nós exerce a sua função, o corpo de Cristo vai sendo edificado. Todo o corpo vai sendo edificado. Olha o texto de Romanos que eu quero ler com os irmãos, Romanos capítulo 12. Eu quero ler dos versículos 1 até o 8. O início ele vai falar sobre aquele texto bem conhecido nosso sobre essa mudança de mente que a gente tem. E aí, exatamente depois disso, vai falar sobre os dons que Deus derramou sobre a igreja. Então, olha o que diz aqui em Romanos capítulo 12, dos versículos 1 ao 8. Portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir,
que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amados, veja que nós vemos aqui vários dons que Deus mesmo, pela sua graça, derramou sobre os membros do corpo de Cristo. E quando nós exercemos a nossa função, todo o corpo vai sendo edificado. Se você tem o dom de profetizar, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Profetizar, amados, não é fazer adivinhação. Profetizar é proferir as palavras de Deus, levando exortação, correção, muitas vezes confronto, consolando também. E a pessoa precisa fazer isso na proporção da sua fé, à medida que ela crê que ela recebeu esse dom, ela fará isso. Aquele que tem o dom de ensinar, que ensine. Se o seu dom é servir, então sirva. Se é dar ânimo, dê ânimo. Faça isso. Se é contribuir, contribua generosamente. Ou seja, amados, cada um de nós pode exercer algo dentro do corpo de Cristo, contribuindo para a edificação de todo o corpo de Cristo. Nós lemos no início o texto ali de Números, capítulos 3 e 4, vendo que Deus chamou uma tribo, a tribo de Levi, e as clãs da tribo de Levi, cada uma tinha uma função no seu trabalho sacerdotal, no seu trabalho ali no tabernáculo, e todos eles precisavam exercer a sua função. Se alguém deixasse de exercer a sua função, ia complicar no trabalho sacerdotal, ia complicar para todo o povo de Israel, porque eles eram os representantes ali do povo de Israel, de todas as tribos de Israel. Ou seja, não fluiria as coisas de Deus, a presença de Deus não conseguiria fluir para o povo se alguém falhasse na sua função, se alguém negligenciasse a sua função. E hoje, como corpo de Cristo, muitas vezes, amados, muitos irmãos em Cristo estão negligenciando o seu trabalho como membro do corpo de Cristo. Amados, Deus derramou dons sobre nós, nos capacitou, nos deu habilidades, nos deu funções específicas. Como eu mencionei, talvez a sua função seja invisível. Ninguém veja o que você está fazendo. Não se compare com as funções que são visíveis. A Bíblia faz essa comparação do corpo de Cristo com o corpo humano. Tem membros no corpo humano que são completamente visíveis, mas tem membros e tem órgãos que eles são completamente invisíveis, mas são fundamentais para o funcionamento do corpo. Nós não vemos o coração, ele está escondido, mas sem o coração, o corpo perde a vida. Então, amados, nós precisamos entender isso, como que funciona, a forma que Deus trabalha. As pessoas que têm o dom, de fato, o dom de contribuir, muitas vezes o dom de contribuir, eu acho que quando é dom, não as pessoas que fazem para aparecer, aquelas que se mostram, aquele que tem o dom mesmo para contribuir. Talvez ele seja um dos mais invisíveis, porque quem tem o dom de contribuir, ele contribui sem alardear. Ele simplesmente contribui. Ele oferta aqui, oferta ali, ninguém fica sabendo que ele está fazendo essas ofertas, mas ele está ali, exercendo o dom que Deus derramou sobre ele, contribuindo para o avanço do reino de Deus, para o avanço da pregação do evangelho. Muitas vezes ninguém está nem vendo. Ninguém nem sabe, ninguém nem diz obrigado para a pessoa. Por quê? E ela não se sente mal, porque quem tem esse dom, quem recebeu esse dom do Senhor, não fica triste, porque ele não deseja a recompensa humana, mas ele sabe, essa pessoa sabe que a recompensa dele ou dela, eu falo dele no geral, mas dele ou dela, vem do Senhor. A mesma coisa, aquele trabalho, aquele serviço invisível que ninguém vê. Você tem o dom de servir, mas ninguém está vendo. Você não faz para receber a recompensa dos homens, mas do Senhor. Você sabe que você está trabalhando para o Senhor e está contribuindo com a obra do Senhor para a edificação de todo o corpo, como nós lemos ali no texto de Efésios. Amados, que eu e você, nós assumamos de fato aquilo que Deus nos chamou para fazer
Não importa se é algo aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus não funciona assim. Mas não importa se aos olhos humanos é algo pequeno e invisível ou algo grande e invisível, não importa isso. Importa que cada um de nós recebamos do Senhor com alegria e multipliquemos aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Lembra da parábola dos talentos? Um recebeu um, outro dois e outro cinco. O que recebeu cinco foi lá, trabalhou, multiplicou. O que recebeu dois não ficou se comparando com o que recebeu cinco. Ah, por que ele recebeu mais do que eu? Ah, por que não me deu cinco também? Não, ele não ficou reclamando. Ele foi lá, trabalhou e multiplicou aqueles dois que ele tinha recebido. Já aquele que recebeu um, ao invés de fazer o mesmo que aquele que recebeu dois e o que recebeu cinco fizeram, ele foi lá e escondeu, porque teve medo, ficou amedrontado. Ah, amados, que eu e você não sejamos paralisados pelo medo, pelas comparações, pelo que as pessoas falam, que nós possamos assumir a nossa função, realizando para o Senhor, sabendo que nós estamos contribuindo com o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Não fazemos nada para nós mesmos ou para os homens, fazemos para Deus. Tudo vem de Cristo, é por meio de Cristo e para a glória de Cristo Jesus. Que eu e você entendamos isso, porque esse é o modelo de trabalho de Deus. Deus trabalha assim. Ele já nos mostra ali no livro de Números, ele trabalha com uma equipe, cada um realizando uma função, e hoje dentro do corpo de Cristo é a mesma coisa. Ele trabalha com todo o corpo, cada um exercendo uma função. O objetivo é sempre a edificação, a construção, o aperfeiçoamento de todo o corpo de Cristo. Aleluia! Que eu e você assumamos o nosso papel, vamos dizer assim, a nossa função dentro do corpo de Cristo com alegria, sem nos compararmos com ninguém. Abandone a comparação. Em nome de Jesus, abandone a comparação. Exerça aquilo que Deus te chamou para exercer, seja dentro da tua casa, seja lá no teu ambiente de trabalho, seja na igreja como templo, onde Deus te chamou. Exerça com alegria e não se permita ser pressionado por aqueles que acham que sabem alguma coisa sobre a tua vida, amados. Um adendo aqui, não se permita ser pressionado. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Siga na direção que o Espírito Santo te dá. Porque as pessoas, nós temos vivido um tempo que todo mundo tem opinião sobre tudo. Então, ouça os conselhos, mas só retenha aquilo que é bom, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a direção do Espírito Santo para você. Porque Deus, muitos exercem a mesma função, mas cada um de nós exerce de forma diferente. Não é só uma pessoa que tem o dom de ensinar. Muitas pessoas têm o dom de ensinar, mas cada um Deus estabeleceu de um jeito, de uma forma, num formato específico. Então, se deixe ser usado por Deus no jeito dele, na forma dele, no tempo dele. Siga a instrução e a orientação do Espírito Santo para você. Enquanto cada um de nós exerce a sua função dentro do corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo vai sendo edificado. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigado pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a compreender que todos nós, como filhos de Deus, nós somos representantes do Senhor aqui nessa terra. E como representantes do Senhor, nós levamos a mensagem da salvação, seja falando ou seja testemunhando através do nosso comportamento, da nossa forma de viver. Então nos ajuda, Pai, a exercermos a nossa função para que todo o corpo de Cristo seja edificado, seja aperfeiçoado, seja construído. Nos ajuda, Espírito Santo, a abandonarmos o orgulho, a abandonarmos esse complexo de inferioridade, a abandonarmos todo tipo de comparação. Nos ajuda, Senhor, nós queremos nos livrar de tudo isso. E queremos assumir a liberdade de sermos quem o Senhor nos chamou para ser e fazer exatamente o que o Senhor nos chamou para fazer. Nos instrui, ilumina os olhos do nosso coração, nos faz ver como o Senhor vê, em nome de Jesus. Nós queremos de fato contribuir para o avanço do teu reino e para a edificação do teu corpo, Jesus.
Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.